terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo, verso 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Está dando certo aí, irmãos? Amém? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vocês, aonde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. E a igreja pode sentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós temos nos dedicado esses dias a nos aprofundar um pouco mais no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, porque eu quero que você entenda o que o livro do Apocalipse representa para nós aqui hoje. No tempo em que o povo estava em rebeldia, por várias vezes Deus levantou profetas. Um deles foi Jeremias, e Deus revelou a Jeremias o que ia acontecer com a nação de Israel, se eles não se arrependessem. Deus disse que havia um rei do norte, ia destruir aquela cidade, ia pôr fogo no muro da cidade, ia derrubar o templo, ia matar jovens, mulheres, crianças, iam levar outros presos. Jeremias recebia de Deus a revelação, e Jeremias tinha ao seu dispor um homem chamado Baruque, que escrevia todas as suas palavras. E Baruque começou a fazer livros, começou a fazer rolos, livros das profecias de Jeremias. E Jeremias algumas vezes estava preso, algumas outras vezes Jeremias estava em algum lugar, e Baruque pegava aquele rolo das profecias de Jeremias e ia ler para o povo: olha, Jeremias o profeta falou, e está escrito aqui. E o povo ouvia a profecia, e o povo não acreditou, principalmente os reis, os sacerdotes, e aqueles que ministravam, aqueles que tinham o encargo de ministrar a palavra de Deus para o povo, eles não acreditavam. E então o que aconteceu? O povo tinha aquele livro, e tinha uma palavra do que ia acontecer, e o povo não creu. Quando chegou o tempo de Deus, exatamente o que estava escrito no livro de Jeremias se cumpriu. Realmente o desastre veio do norte. Nabucodonosor da Babilônia matou muita gente, destruiu a cidade, destruiu o templo, botou fogo na cidade, matou. Jeremias escreve o livro de Lamentações, Jeremias andando dentro da cidade de Jerusalém, e ele vê crianças mortas, ele vê jovens morrendo de fome, ele vê uma total devastação dentro da cidade. Ele vai descrevendo ali, porque se cumpriu a profecia dele, se cumpriu o que estava escrito. Então eu quero que você entenda, igreja, que o livro da Revelação, esse livro tão pequenininho, com apenas 22 capítulos, mas se você pegar ele aí, se você juntar as folhas, você vai ver como ele é pequenininho. Ele traz revelações de coisas extraordinárias que Deus revelou, que iriam acontecer. Jesus chega a dizer que Deus enviou o seu anjo para mostrar as coisas à sua igreja, as coisas que breve devem acontecer. E como nós já temos um entendimento de saber que cada carta dessa, ela representa, irmão, o que a igreja, situações que a igreja viveria em todas as suas épocas, em todas as gerações.
Nós vemos em cada carta situações que a igreja viveu, situações que agradavam a Deus, outras situações que a igreja viveu, que praticou, que não agradava a Deus. Tribulações e provas que a igreja teria que enfrentar, e isso em todas as gerações. Tanto é que sempre ele diz no final de cada carta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está sempre alertando em relação a isso, para que nós, até que chegou a nós essa palavra hoje, o fim dos tempos também chegou a nós. Jesus ainda não voltou, então esta palavra ainda está valendo. Então nós estamos aqui, irmão, diante da profecia, diante da palavra que foi enviada à igreja de Pérgamo. E a cidade de Pérgamo era o quê? Aquela cidade de Pérgamo, situada na Ásia Menor, um centro, ela era uma cidade, um centro de adoração a deuses pagãos, e de adoração a muitas deidades religiosas, a muitos deuses. Era um grande centro de adoração, a cidade de Pérgamo. E lá dentro daquele grande centro de idolatria, onde a idolatria predominava, onde diversas religiões, diversas crenças e diversas deidades, diversos deuses com D menores, eram venerados, eram adorados, eram honrados, eram respeitados. Ali no meio daquela turbulência de idolatria e de prostituição espiritual, ali tem uma igreja de Jesus, uma cidade totalmente corrompida por conta da idolatria, uma igreja de Cristo dentro de uma cidade como essa. E Jesus escreve a esta igreja, se apresentando a ela no versículo 12, dizendo: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Jesus se apresenta àquela igreja, irmão, como sendo aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Agora vamos entender o que é essa espada afiada de 2 gumes. Por que Jesus se apresenta como sendo aquele que tem essa espada afiada de 2 fios? Deixa marcado aí, e você pode ir lá para Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6, versículo de número 17. Por gentileza, seja rápido. Efésios 6, 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios diz, a Bíblia, Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo dizendo como sendo aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Efésios diz que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 também fala a respeito dessa palavra, dessa espada. Hebreus capítulo 4 diz assim, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o coração. Ele está dizendo, Paulo compara a palavra de Deus à espada do Espírito. E agora ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é ainda mais afiada do que uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Agora preste atenção no texto mais importante, que descreve bem essa palavra que Jesus se apresentou para a igreja de Pérgamo, dizendo que ele é aquele que traz a espada afiada de 2 gumes. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 15. Apocalipse 19, versículo 15 diz: e da sua boca, ele está descrevendo aqui Jesus, que não vinha montado naquele cavalo, e da sua boca saía uma espada, para ferir com ela as nações. Amém? Só essa primeira parte. Ele diz, Jesus diz que ele é aquele que tem a espada de 2 fios. O texto de Apocalipse diz que da boca dele sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. No versículo número 21 do capítulo 19 de Apocalipse, ele fala de algumas pessoas que morreram e foram destruídos, mas fala no verso 21 aqui,
e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu, todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós já entendemos que a espada que está na boca de Jesus é o quê? A palavra de Deus. Que a espada que Jesus descreve é a própria palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que essa espada sai da boca de Jesus, é porque a palavra de Deus está na boca dele. E ele diz que ele vem com essa espada na boca dele. É claro que é uma linguagem figurativa. João, quando olhou, viu literalmente uma espada na boca dele, mas era uma linguagem figurativa, representando aquela espada. Ela representava a palavra de Deus que sairia que sai da boca de Jesus, para com ela ele julgar as nações. Observe que ele diz que com ela ele julga as nações. Então Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo e para a igreja aqui de Fortaleza essa noite, que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E tenha cuidado, irmão, com essa espada que sai da boca de Jesus, porque é com ela que ele vai julgar as nações. Porque ela é afiada, ela é preparada, ela é poderosa. A Bíblia chega a dizer que ela pode dividir até juntas e medula, até a alma e o espírito. A palavra de Deus é uma espada afiada assim. A espada, a palavra de Deus, a espada ela é uma arma geralmente de ataque. Ela também serve para defesa, mas a defesa realmente é o escudo da fé, mas a espada é de ataque. Então Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo como sendo aquele que tem a espada afiada de dois fios, ou seja, a espada de ataque. Como é que nós podemos, como é que a igreja de Pérgamo e como é que a igreja aqui de Fortaleza nós podemos vencer o inimigo? Como é que nós podemos atacar o inimigo? Com a arma de ataque, com a espada. Que espada é essa, pastor? A palavra de Deus. Se você tem o entendimento da palavra de Deus, e se essa palavra está na sua boca, então da sua boca também está saindo a espada afiada de dois fios, porque a palavra do Senhor Jesus deve estar na boca da igreja, amém? Com ela nós podemos vencer os adversários, com ela nós podemos vencer o inimigo. Lembra da luta que Jesus travou espiritual com o diabo? Era uma luta espiritual. O diabo usando palavra e Jesus usando palavra, você lembra? O diabo disse, a primeira tentação foi o quê? O diabo usou a espada dele. Jesus, transforma essas pedras em pão, porque tu não é o filho de Deus? Se tu é o filho de Deus de verdade, rapaz, tu não é o filho de Deus não, tu é mesmo, né? Ele estava questionando. Ele disse, se tu é o filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. E Jesus foi e ataca com a espada e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso foi um ataque espiritual, irmão. A segunda tentação qual foi? O irmão lembra? O diabo pegou Jesus, colocou no monte alto, foi? No pináculo do templo, um dos dois. E ali ele disse, olha Jesus, pula daí abaixo que está escrito. Aí o diabo quis usar a espada também da palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a espada da palavra de Deus, ela não tem poder, ela não tem efeito na boca de quem não é de Deus. Porque sempre quem não é de Deus vai usar a espada que é a palavra de Deus de uma forma distorcida. E a espada que é a palavra de Deus, ela só tem poder se ela for usada de uma forma genuína, verdadeira e literal. Porque ela é afiada. Está cheio de gente usando a espada cega, dizendo que é a palavra de Deus, mas é uma espada. Então o diabo usa a espada dele mais uma vez. Ele tenta usar a espada de Deus, desafinando ela. Mas Jesus vai e diz, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Duas vezes ele usa a Bíblia, duas vezes ele usa a espada. Na terceira vez o diabo mostra as riquezas para ele. Bota ele no lugar bem alto e diz, olha Jesus, eu vou te dar tudo isso aqui, todas essas riquezas, se tu prostrado e me adorares. Qual era a proposta do diabo? Em outras palavras, se tu abandonar o teu ministério, se tu fizer o que eu mando, prostrar e me adorar, quer dizer que eu vou obedecer a ele. Se tu fizer o que eu mando, tu seguir o que eu ensino, o que eu digo, o que eu falo, se tu seguir minha doutrina, Jesus, eu te darei todas as glórias do mundo. E Jesus disse, está escrito, ao teu Deus adorará e só a ele prestará culto. Vai-te embora, Satanás. E com aquela espada o diabo bateu em retirada. Porque eu quero te dizer, irmão, o diabo não pode resistir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada está na tua boca, está no teu coração, se você usar ela da forma legítima. Então Jesus se apresenta aqui como sendo aquele que tem a espada afiada de dois fios.
Ou seja, a palavra que vai julgar o mundo. Então quer dizer, a igreja de Pérgamo tem cuidado, igreja de Fortaleza tenha cuidado, igreja Missão de Fé tenha cuidado, porque quem está falando com vocês essa noite é aquele que tem a espada afiada de 2 fios, ou seja, é aquele que tem a palavra que vai julgar cada um de nós. No versículo de número 13, ele diz assim, como sempre, em todas as cartas Jesus diz isso aqui: eu sei as tuas obras, ou seja, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu conheço o que tu fazes. Jesus diz que conhece, e conhece, realmente conhece mesmo, porque a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dos olhos dele. Ele conhece, e ele diz: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu conheço o teu trabalho, igreja de Pérgamo, eu conheço o que tu fazes. Jesus poderia estar dizendo para nós aqui essa noite: eu sei o que vocês fazem para mim, eu sei do trabalho de vocês para mim, sei. E ele diz: eu conheço as tuas obras, e também conheço, e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eita, menino, pense. Aqui, irmão, a boca é quente, porque Jesus disse: eu conheço as tuas obras e sei onde é que tu estás, igreja. Eu sei onde é a tua habitação, igreja. Eu sei onde é a tua localização, igreja. É onde está o trono de Satanás. Por que a igreja de Pérgamo habitava onde estava o trono de Satanás? Eu falei para vocês no começo, irmão, que a cidade de Pérgamo era uma cidade de adoração pagã, uma cidade onde o povo cultuava várias deidades, onde o povo se prostrava. Havia vários tipos de imagem, presta atenção nisso. Havia vários tipos de entidade, de imagem. Era o Deus fulano de tal, a imagem de Deus fulano de tal, a imagem de Deus fulano de tal, a imagem de Deus fulano de tal. Havia vários tipos de deidades a serem adoradas, e por isso ali Jesus chamou, sim, o lugar onde está o trono de Satanás, era onde aquela igreja estava. E aí eu digo, irmão, que era um lugar difícil de ser igreja. Era um lugar difícil de ser igreja. Era um lugar de perseguição. Era um lugar de ameaças. Era um lugar de intrigas contra a igreja, porque a igreja queria ser igreja, a igreja queria viver a palavra, mas aqueles seguidores daquelas religiões, daquelas seitas, perseguiam a igreja. E quando eu lia, irmãos, esse texto, Deus me mostrava uma coisa: que aquela igreja, ela habitava numa cidade aonde Jesus chega a chamar que é onde está o trono de Satanás, por causa de tanta idolatria. E aí eu olho para o Brasil, preste bem atenção. Eu olho para o Brasil, eu vou à cidade de Canindé, e eu me deparo com uma cidade de idolatria. Amém? Quem já foi lá? Eu me deparo com uma cidade de idolatria. Se você andar nas ruas de Canindé, irmão, e você entrar naqueles mercados, e você for naqueles lugares onde vende imagens, você vai encontrar de dezenas e dezenas de tipos de deidades ali, para você comprar e levar para casa e adorá-los. Se você for em Juazeiro do Norte, se você for em várias cidades que é um centro de adoração, você vai encontrar este tipo de comércio e esse tipo de prática, e você vai encontrar naquela cidade vários tipos de imagens de seres a serem cultuados, a serem adorados. Ou então você passa em Canindé, e lá você tem como padroeiro daquela cidade, lá está o trono de São Francisco. Você vai em Juazeiro do Norte, lá está o trono de Padre Cícero. Você vai em Quixeramobim, lá está o trono de Santo Antônio. Você vai em Fortaleza, aqui quem é? Alguém lembra, sabe? Aqui você vai em Fortaleza, você encontra o trono de Nossa Senhora de Assunção.
Você olha para o Ceará e você encontra o padroeiro, que é São José. E você olha para o Brasil e você encontra uma padroeira, que é Nossa Senhora Aparecida. Eu lhe pergunto, meu irmão, uma cidade como essa, um estado como esse, uma nação como essa, é ou não é também um lugar onde o trono de Satanás está? Porque, irmãos, eu lhe digo uma coisa: se aqueles homens foram realmente santos, se São Francisco foi realmente santo, ele morreu e está no paraíso, e ele não pode ver nada que está acontecendo aqui, e ele não pode interceder por ninguém. Se Santo Antônio foi realmente santo, ele morreu e está no paraíso, esperando a ressurreição, e ele não pode fazer nada por ninguém, não pode ver nada aqui na terra agora. Se o São José realmente foi santo, ele morreu e está no paraíso, e ele não pode ver nada que está acontecendo aqui, e não pode interceder por ninguém. Se a padroeira do Brasil que eu falei, como é que é? A Nossa Senhora Aparecida, se Nossa Senhora de Aparecida também foi santa, ela morreu, ela está no paraíso, e ela não pode fazer absolutamente nada por ninguém, e nem pode ouvir a oração de ninguém. Mas as pessoas fazem imagens, e por trás de cada imagem há um espírito imundo, há um espírito de idolatria, há um espírito enganador, que as pessoas se prostram ali e vão adorar aquela entidade. Homem nenhum, irmão, por mais que ele tenha sido santo, o próprio apóstolo João, que escreveu a carta de Apocalipse, não é digno de que eu me prostre diante dele para fazer uma oração ou para lhe venerar em alguma coisa. Homem nenhum nessa terra. A própria Maria, que é a mãe de Jesus Cristo, homem, que foi realmente uma mulher justa e irrepreensível, mas ela não é digna de que eu me proste e preste alguma veneração a ela, porque ela é uma mulher, ela não é Deus, e o único que é digno de adoração, você já sabe, é Deus o Senhor. Então, por trás dessa prática de idolatria que existe no Brasil, escute, meu irmão, em nome de Jesus, escute. Por trás desta prática de idolatria que existe aqui no Brasil, principalmente por conta dessa grande igreja católica apostólica romana, já tem um padre querendo tirar nós da rádio mesmo lá no interior, problema dele, e a dona da rádio lá come na mão dele, porque é idólatra também. Mas eu quero dizer para você uma coisa: por conta de algumas religiões, como a igreja católica apostólica romana, o Brasil é um lugar hoje onde está o trono de Satanás, por conta da idolatria. Toda cidade do Ceará que você passar, você vai ver uma entidade, uma imagem na porta da cidade. Faça isso. Vá daqui para Madalena para você ver. Em Campos Belos já tem uma, né? Caridade já tem outra, Canindé já tem outra, Madalena tem outra. Tem porque eu morei lá e eu sei demais. Boa Viagem já tem outra. Em cada cidade do Ceará que você for, vai ter uma imagem de escultura representando alguém, de quem diante as pessoas estão se prostrando ali para fazer algum tipo de adoração. Idolatria. Portanto, o Brasil, meu irmão, o Brasil se tornou o lugar aonde habita o trono de Satanás. Mas Jesus, ele disse aqui que a igreja viveria por isso. Ele disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Pérgamo era o lugar onde habitava o trono de Satanás por conta da idolatria. E aqui do mesmo jeito. E aí, irmão, nós podemos entender o quanto é difícil ser igreja numa nação como essa. O quanto é difícil ser igreja numa nação como essa, irmão, que você veio me conhecer aqui não há muito tempo. Eu passei a minha vida de convertido de 2000 para cá, 14 anos, né? Passei 11 anos, 10 anos pregando evangelho lá em Madalena, 8 anos pregando evangelho lá em Madalena. E eu fazia programa de rádio direto, quase todo dia. E quase todo dia eu estava lá pregando contra a idolatria daquela cidade. E eu sei das perseguições que eu sofri, que muitas vezes eu saía de lá ameaçado com palavras grosseiras, e eu pegava, passava na loja e deixava o carro lá, ou pegava a minha moto, ia lá para dentro dos matos, para a beira do açude chamado Teotônio. Eu abria uma cancela e andava durante alguns metros, deixava a moto lá dentro do mato escondido, pulava uma cerca, ia me ajoelhar no pé das águas, lá diante de uma pedra, numa sombra, ia chorar diante do Senhor angustiado, porque eu pratiquei essa idolatria também.
Eu arrodeei aquela cidade muitas vezes em procissão. Por muitas vezes eu participei de coroinha. Eu chegava na igreja, ia beijar os pés daquelas imagens de escultura que estava ali. Mas hoje eu sei que a cidade que pratica isso também pode ser considerada um lugar onde o trono de Satanás habita. E é difícil ser igreja, é difícil pregar a verdade assim. Porque se você for pregar, as pessoas se levantam contra. Agora quem está perseguindo nós, quando nós começamos, estava pregando contra a apostasia das igrejas evangélicas, os pastores estavam tudo perseguindo a gente lá com raiva. Agora pregando contra a apostasia da igreja católica, o padre se levanta e liga para a rádio e quer tirar a gente do ar. É difícil ser irmão, é difícil ser igreja no lugar onde o trono de Satanás habita. Você quer viver a verdade, você quer pregar a verdade, mas você tem parentes em sua casa, você tem familiares que você ama, você tem amigos que você preza, que fazem parte da mesa do inimigo, fazem parte da doutrina do inimigo. E se você levanta uma palavra para pregar para eles, o teu pai fica com raiva, a tua mãe fica com raiva, a tua família fica com raiva, e você perde todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja de Pérgamo habitava no lugar onde Satanás habita. Mas o Senhor disse para ela, na parte B do verso 13: mas ela guarda o meu nome, e retém o meu nome, quer dizer, guarda o meu nome mesmo assim, e não negaste a minha fé. Ei, irmão, não importa. Às vezes tem gente dentro da igreja, eu esqueci de colocar isso. Tem gente dentro da igreja, tem mulher dentro da igreja que é casado com marido idólatra. Sim, tem marido dentro da igreja que é casado com a mulher idólatra. Tem gente dentro da igreja que tem os pais idólatras. E a casa do camarada é um trono, um verdadeiro trono de Satanás. Porque quando ele entra lá está cheio de imagens espalhadas para todo lado. Eu quero te dizer, irmão, nem que o trono do diabo esteja lá dentro da casa que você mora, mas seja fiel a Deus, como essa igreja aqui foi. Retenha o nome de Cristo e guarde a fé nas promessas dele. Guarde a fé. Não nega a sua fé. A igreja de Pérgamo guardou o nome de Jesus e também não negou a fé dele. Não negou a fé. Irmão, pode me perseguir, pode perseguir você por causa da idolatria, sim, mas não negue a sua fé em Jesus Cristo. Não negue a sua fé na palavra de Deus. Não seja um crente covarde. Não seja um crente que se vende aos elogios e às bajulações das pessoas. Não negue o nome de Jesus. Não negue a sua fé na palavra de Cristo. Não negue. Apesar daquela igreja habitar onde está o trono de Satanás, ele diz: retém o meu nome e não negaste a minha fé. É isso. Ei, irmão, retenha o nome de Cristo, ou seja, creia em quem Cristo é. Acredite que Ele é o Senhor. Acredite que Ele é o único caminho, a única verdade e a vida que vai te levar a Deus e vai te dar salvação. Se houvesse mais alguém, Jesus teria dito em João 14,6: eu e a minha mãe, eu e o São João, eu e o São Pedro, eu e o São Francisco, eu e os Padre Cícero, eu e fulano e tal, nós somos o caminho. Jesus disse: ninguém mais, eu sou o caminho, Ele é o caminho. Então não nega a sua fé. Não nega a sua fé. Sabe o que é que está faltando hoje, irmão? Uma igreja guerreira. Sabe o que está faltando? Eu estou pedindo a Deus esses dias: Senhor, Fortaleza precisa ver o brilho da tua igreja. Fortaleza não conhece a igreja de Cristo. Fortaleza precisa ver a glória da tua igreja, o brilho da tua igreja. Fortaleza precisa ouvir a verdadeira pregação do Evangelho. Não negaste o meu nome e não negaste a minha fé. No verso, ele continua dizendo assim, ó: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui, irmão? Vocês guardaram o meu nome, né? Ele diz aqui: retém o meu nome e não negar a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quer dizer, mesmo Antipas sendo assassinado. Antipas era um crente fiel, era uma fiel testemunha, um homem que deu testemunho fiel de Cristo, por isso foi assassinado. Deu um testemunho fiel da palavra de Deus lá naquela cidade idólatra, por isso foi morto. Pregou contra a idolatria, anunciou o Evangelho de Cristo, falou a verdade. Fiel testemunha é aquele que fala a verdade de Deus, sem ter
medo de homem, sem ter medo de agradar ou desagradar, mas apenas de revelar a verdade de Deus. E Antipas foi fazer isso e foi assassinado, foi morto entre vocês. E mesmo assim a igreja continuou sendo fiel. Mesmo assim a igreja continuou vivendo a fé. Sim, mesmo assim. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Mesmo que um dia chegue a acontecer alguma coisa com esse pastor, por conta do trabalho que nós fazemos, por conta dos folhetos que nós entregamos, você nunca deve negar a sua fé. Paulo está maravilhado numa determinada carta, eu não me lembro, e ele diz que os sofrimentos que ele estava passando pelo Evangelho, as prisões que ele estava sofrendo pelo Evangelho, estava tendo proveito para o crescimento da igreja. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa, por quê? Paulo estava todo mundo acuado com medo. Vixe, vão matar quem pregar a palavra. Prenderam Paulo. E aí quando os crentes viram Paulo preso, rapaz, sabe uma coisa? Paulo está preso por causa do nome de Jesus. Vamos deixar de ser covarde, vamos pregar também. Então Paulo preso, os crentes criaram coragem e foram pregar o Evangelho. Então, irmãos, às vezes o sofrimento ele contribui para que o Evangelho seja propagado com mais eficácia. Mesmo que aconteça o que acontecer, mesmo diante de ameaças, eu não já disse a vocês que a gente eu recebi algumas ameaças. O camarada ligou para mim um dia por causa de um folheto que nós entregamos. Show gospel, esse negócio, tá lá o folheto lá, os irmãos conhecem. Contra o show gospel, contra esse negócio de pregação de riqueza, contra o que mais? A venda de comércio. O cara ligou para mim no outro dia com ódio, ele ligou gritando. Ele disse: seu vagabundo, eu vou pegar esse folheto e vou jogar no lixo, e junto com ele eu vou jogar você. Desligou o telefone. E eu tentei ligar para ele e ele não atendeu. Mas depois eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse: filho, eu abri mão da minha vida para pregar esse Evangelho. Você acha que eu vou parar agora? O outro lá de uma grande igreja aí, que nós fomos fazer esse evangelismo na porta do show. O povo lá já para apedrejar a gente. Aí no outro dia entra uma mensagem no meu celular, ainda está guardado aqui, eu arquivei aqui: não gostei do trabalho que vocês foram fazer na porta da outra igreja. Não era igreja, era um show. Espero que não se repita novamente. Em tom de ameaça. Nós fomos convidados a deixar de pregar a verdade para poder ficar famoso numa grande emissora de rádio aqui de Fortaleza. E ele disse: rapaz, eu gostei tanto do senhor, para de pregar isso e o senhor pode ficar aqui. Eu disse para ele: filho, você é crente, eu não vou deixar de pregar o Evangelho da verdade, não por nada. As portas vão se fechar para você na rádio, ele disse, todo bichão, porque o homem aqui é amigo de fulano de tal, da rede de televisão, das redes de rádio, sei o que mais. Eu estou cansado de almoçar com ele. Eu digo: meu amigo, você conhece Nabucodonosor? O que foi que o meu Deus fez com ele? Botou ele para comer capim lá no mato? Pois é esse Deus que eu sirvo. Nenhum desses aí são maior do que ele. E você sabe muito bem disso. Eu falei para aquele crentezinho lá, que diz que é crente, mas eu tenho certeza que não. Porque um crente que quer negar a palavra de Deus, ele não é crente coisa nenhuma. Então nós não podemos ter medo, mesmo diante de ameaças e perseguição. Antipas foi morto, meu irmão, mas era fiel testemunho de Jesus. E eu também quero ser uma fiel testemunha de Cristo. Mas no versículo 14 diz assim: mas umas poucas coisas eu tenho contra ti. Ó, Jesus tinha algo contra aquela igreja ainda. Olha como Jesus é exigente, você está vendo aí? Isso aqui, irmão, escute bem. O que nós lemos aqui até o versículo 13 são coisas que a igreja estava passando, e seriam coisas que a igreja iria enfrentar. A igreja iria enfrentar isso aqui que nós estamos vendo, diante de ameaças e perseguições, mas deveria ser fiel como Antipas, a fiel testemunha do Senhor, mesmo que fosse morto pelo nome do Senhor. Mas ele diz no verso 14: mas eu tenho poucas coisas contra ti, que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel,
para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Eita Jesus. Verso 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Quer dizer, que eu detesto, que eu não gosto, eu aborreço. Então o Senhor fala de duas doutrinas, mas ao mesmo tempo é uma só. O Senhor diz: olha aqui, no meio de uma igreja fiel, a igreja de Pérgamo era uma igreja de crentes fiéis, amém? Você está entendendo aí a pregação? Uma igreja onde estava o trono de Satanás, era difícil ser igreja ali, era difícil ser fiel ali, mas era uma igreja fiel. Mas eu disse, era um centro de adoração, um centro de adoração de ídolos, sim, de adorações religiosas, de cultos religiosos, a vários tipos de deidade. Era difícil ser igreja ali, mas havia uma igreja fiel lá dentro. Só que no meio daquela igreja fiel, o Senhor diz: tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. No meio de uma igreja fiel, irmão, eu quero lhe dizer, é difícil ser igreja hoje no Brasil. Você vai já entender por quê. Eu falei por enquanto aqui da igreja católica. É difícil ser igreja hoje no Brasil. É difícil ser pastor hoje no Brasil. Eu digo pastor de verdade. Você vai entender o que eu quero dizer. Porque no meio da igreja, uma igreja fiel, existem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Balaão ensinou a Balaque, que era o rei dos Moabitas. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo. Até a jumenta falou com Balaão, vocês lembram, né? Aí Deus disse, o anjo apareceu a Balaão no caminho e disse: olha Balaão, se a jumenta não tivesse se desviado, eu ia matar você e a jumenta eu deixava vivo. Balaão ficou todo se tremendo ali. Imagina Balaão mudando de cor, ficando amarelo, branco, verde, e o anjo com a espada na mão, diz lá. Aí ele diz: pois se o senhor quiser eu volto agora. Ele diz: não, volte não, vá com eles, mas você só vai dizer o que eu mandar. Balaão baixa a cabeça, toca o jumentinho para frente e vai-se embora. Só que quando chega lá, que Balaão começa a orar, e Deus vai dando a palavra para ele, e toda a vida ele diz a palavra que o rei não queria ouvir. Mas Balaão, maliciosamente, ele deu, como a gente chama aqui, ele deu o toque para o rei. Ele falou para o rei: olha, bota o povo aí para comer, para praticar idolatria e se deitar com essas mulheres aqui, com essas mulheres moabitas. Aí Deus se afasta deles espiritualmente, eles vão perder a força espiritual deles. E aí Balaão foi embora, falou isso aí, interessado, né? Porque ele estava interessado. Tanto é que depois ficou, por exemplo, lá em Tiago, em Judas, que é a última epístola, para chegar em Apocalipse, ele fala do prêmio de Balaão, né? Que ele se corrompeu e a jumenta quem repreendeu ele. Então ele dá os toques lá pro rei, pro Balaque, o rei do Moabita. Aí lá no capítulo 25 de Números e no capítulo 31, está lá dizendo o seguinte, no capítulo 25 de Números, no verso 1 ao 2, que os israelitas se deitaram, praticaram o ato, né, com as mulheres moabitas, que era proibido. Deus não aceitava isso, porque Deus tinha dito: não tomarás mulher daquele povo, das filhas daquele povo. Deus tinha dado a ordem para Moisés, e os filhos de Israel se deitaram com elas, praticaram o ato sexual com elas. E no que eles praticaram o ato sexual com elas, também eles prestaram culto também, fizeram festas ali também, de oferendas aos seus deuses. Está lá em Números 25, do 1 ao 2. Também prestaram culto aos deuses deles também. O que é que aconteceu? Deus enviou uma praga e matou um bocado de israelita por causa disso, um bocado de hebreu por causa disso. Então, o que é na verdade, irmãos, é a doutrina de Balaão. Ele ensina, coloca tropeço diante dos filhos de Israel, quer dizer, diante do povo de Deus, para que comam do sacrifício da idolatria e se prostituam. E a doutrina dos nicolaítas é a mesma coisa. Também os nicolaítas também, eles praticam a idolatria e também a prostituição sexual. Então o Senhor disse que dentro da igreja teria um povo, escute,
teria um povo dentro da igreja dele, teria um povo inclinado à idolatria e à prostituição sexual. Aí agora é o que eu entro na igreja evangélica brasileira, porque agora há pouco eu falei da igreja católica, da idolatria lá. E por que é difícil ser igreja hoje no Brasil? Porque grande parte da igreja evangélica brasileira está inclinada à doutrina de Balaão, à doutrina dos nicolaítas. Que é isso, pastor? Estão inclinados aos sacrifícios da idolatria. O que é isso? Muitas igrejas você encontra a prática da idolatria. Você vai em igrejas e lá você encontra a rosa ungida. E lá o pastor lhe entrega uma rosa e ele diz: olha, você pega essa rosa, você leva para casa, na sexta-feira você traz a rosa para a gente consagrar. E você vai levar a rosa para casa, ela vai abençoar o teu lar. E o cara vai pegar a rosa, leva para casa, idolatria. Agora eu lhe pergunto, qual é a diferença de adorar uma imagem? Está aqui a imagem do São Francisco e está aqui uma rosa, meu irmão. Tudo é imagem de alguma coisa. Sim, ora, se a imagem do São Francisco não é digna de ser adorada, quanto mais uma rosa, meu irmão. Você vai nas igrejas. Eu ouvi um pastor agora esses dias, para segurar o povo lá na igreja, ele estava dando um cálicezinho de plástico, um copinho de plástico. Ele disse: olha, você leva esse copinho para casa, esse cálice. E quando for, parece que no domingo, se eu não me engano, no domingo, ele disse o dia lá, mas eu esqueci. Você vem para a igreja, traz o cálice, e sabe o que é que nós vamos botar dentro? Vinagre. E nós vamos beber vinagre, igual Jesus bebeu lá na cruz do Calvário. Isso é idolatria, meu irmão. Hoje os caras vão na igreja, as igrejas dão amuleto ungido para o cara andar com ele no bolso. Eu vi um pastor, até gravei no meu celular hoje na televisão, mais ou menos meio-dia, não sei que hora era aquela. E o pastor, ele mostrando lá uns pergaminhos com o Salmo 91, dizendo que é a proteção do lar. Vocês já viram isso aí? Já viram? A proteção do lar. E ele estava dando um testemunho lá para assustar os irmãos. Olha, irmão, aconteceu isso aqui, não sei o que. E a mulher correu na casa da outra irmã. Por que eu não fui pegar minha proteção do lar? Agora já estava tarde. Tinha acontecido uma desgraça na casa dela. E ele disse: agora eu estou consagrando aqui a proteção do lar. E você vai vir domingo, eu vou entregar para você. E você vai colocar atrás da porta da sua casa. E a sua casa vai ficar protegida. E nenhum mal vai chegar na sua casa. Agora eu falei: rapaz, esse pastor é doido ou não sei o que ele é. Sabe o que ele disse? Agora vocês têm que ter cuidado, irmão, para não virar um amuleto. Eu digo: está brincando. Falou desse jeito, rapaz. É um palhaço, né, irmão, um cara desse. Ele te dá um amuleto. Aqui, irmão, bota atrás da porta da tua casa. Olha, tu vai botar na porta da tua casa, tu vai ver, ó, mal nenhum vai chegar lá. E depois disso tem que dar para não virar um amuleto. É um palhaço, um cara desse, rapaz. É um palhaço, enganando o povo. E besta é o povo, irmão, que cai num negócio desse aí. Aí nós vimos a prática de idolatria desenfreada. A igreja evangélica brasileira, uma grande parte dela, irmão, tem meia ungida para você andar, para dar sorte para você. Tem martelo, o pessoal vai receber a campanha, pega o martelo, bota dentro da bolsa. Ele chega no lugar, uma coisa que ele quer, ele bate o martelo e diz que aquilo é dele. A igreja evangélica brasileira entrega pulseira para o povo usar. O cara vai numa igreja dessas aí, e não é só nessas igrejas grandes aí não, tem igrejas aí também com o nome de Assembleia de Deus também já fazendo isso. E vai lá e pega a pulseirinha e bota no braço. Igreja evangélica brasileira, irmão, está afundada em idolatria. Você já percebeu isso? Foi assim que a igreja católica começou a afundar. A igreja católica começou a afundar, irmão. Ela nem sempre foi uma igreja afundada, não. Pelo contrário, a igreja católica ela foi a primeira igreja a se organizar como igreja. Depois, quando começou a entrar a política dentro da igreja, foi que a igreja católica ruiu. Foi que a igreja católica tombou. Quando começou a associar com a política. E aí começaram, naquela época, eles pegavam pedaços de madeira e diziam que era pedaço da cruz de Cristo. E o povo dando dinheiro, eles entregando os amuletos. E a mesma coisa está acontecendo dentro da igreja evangélica. A mesma prática de idolatria. Campanhas e mais campanhas intermináveis. O povo está viciado, irmão, totalmente viciado a coisas erradas, a práticas erradas. Eu estava conversando com um irmão ontem, e o irmão dizendo para mim: rapaz, o pastor fulano de tal lá, era um negócio de umas revelação, ia revelando tudo para o povo, e blá 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 e blá blá blá, e o povo não parava de ligar: pastor, era por mim, irmã, era por mim, era por mim, era por mim.
E era revelação para cá, era revelação para lá, e o irmão falando uma coisa que eu já sei e que prego contra isso. Ele dizia: pastor, e o povo está visto, o povo quer ir para as igrejas hoje, passa o culto todinho esperando a revelação. Ele não está importando com o que a palavra de Deus está dizendo, ele não está interessado com o que a palavra de Deus está ensinando, ele está esperando ali alguma revelação. Deixa eu ver o que é que vai sair para mim no final. Aí o pastor, que não tem compromisso com a palavra, se sente obrigado a agradar o povo. Aí termina o culto, agora tem que agradar o povo, que eu não posso perder ninguém. Aí vai soltar revelação para um, para outro. Deus está mostrando aqui que tem uma mulher que está passando tribulação no seu casamento. Deus está mostrando aqui que tem uma pessoa que não está muito bem de saúde. Deus está mostrando aqui que tem uma pessoa que não está passando dificuldade financeira. E aí vai as coisas, aí vai. Tenho certeza que nessas três aqui eu acertei aqui na vida de vocês. E essa idolatria, ela vai predominando dentro das igrejas. E muitas pessoas hoje, eu até conversando com o irmão ali, que o nome dele é meio difícil, eu não aprendi ainda. Eu conversando com ele outro dia ali, e ele falando a respeito, né, da questão de o povo que vive. Ele falava isso, que Deus não sagrada, você lembra, irmãos? Deus não sagrada pessoas que vivem, né, no canto para outro, igreja para igreja, igreja para igreja. E a gente conversava falando sobre isso. Olha, as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas vão andar de igreja em igreja, mas até encontrar a igreja que prega a verdade. E quando encontrar a igreja que prega a verdade, vai dizer: é aqui. Mas o que é que acontece com a maioria da igreja evangélica brasileira hoje? O povo vive de campanha em campanha. Opa, segunda-feira tem a campanha, tem um congresso do povo que ganha dinheiro, vamos para lá. Opa, terça-feira tem a campanha da libertação, vamos para lá. Opa, quarta-feira tem a campanha da família, vamos embora. Quinta-feira tem a campanha, sei lá de que mais, é tanta campanha que eu não sei. E o povo na segunda está numa igreja, na terça está noutra, quarta está noutra, quinta está noutra, sexta está noutra, domingo está noutra, sábado está noutra, e é campanha por cima de campanha. Aí de quebra, sábado, eles botam o que é do namoro, do namorado? A terapia do amor. De quebra eles botam a terapia do amor. E o povo vive nesse negócio, nessa idolatria. Então é difícil ser igreja no Brasil hoje, irmão. É difícil ser igreja no Brasil hoje. A igreja brasileira está inclinada, irmão. A igreja evangélica brasileira, na sua grande parte, está inclinada à idolatria. O povo não quer mais saber de Cristo. O povo não busca mais a igreja por causa de Cristo. As pessoas não oram mais por causa de Cristo, não lê mais a Bíblia por causa de Cristo. O povo não busca mais a igreja por causa de Cristo. As pessoas buscam a igreja, a oração, alguma coisa simplesmente por meros interesses particulares e pessoais. E muito, quando consegue, bye, uma igreja que também vive na prostituição. Ele diz aqui: sacrifício da idolatria e se prostitui. Aí eu quero levar esse lado aqui, tanto para a prostituição carnal, como para a prostituição espiritual. Vamos primeiro para a prostituição espiritual, nós já estamos nela. Show, irmão, é evento gospel, é show gospel, para toda banda, para todo lado, e toda semana tem um show gospel aí. Tem gente aí, tem menino aí que o sonho dele é se tornar um cantor gospel. Não é para adorar Jesus, não é para ganhar dinheiro. Tem gente aí, irmão, organizando show gospel, irmão, não é para ganhar alma, não é para ganhar dinheiro. Isso é prostituição espiritual. Eles botam ali um show desse aí, um monte de cantor lá dentro, e estão lá na portaria cobrando o ingresso mais barato é 40, depois pula para 50, 60, 80, 100 e tanto, e lá vai. E como nós fomos evangelizar num show aí que teve em Fortaleza, uma meninazinha sentada, pobrezinha, sentada na calçada. Eu vi que ela tinha vindo com alguns crentes, e os crentes entraram, ela ficou lá fora porque era pobre, porque não tinha dinheiro para entrar. Se é para ganhar alma, se é para fazer a obra de Cristo, por que não botaram a mina para dentro? O povo vive inclinado, irmão. A igreja está caída, afundada na prostituição espiritual. Se faz de tudo para agradar o povo. Não se prega mais para ganhar almas, não se prega mais para limpar o povo espiritualmente, para o povo se arrepender, para o povo se converter. Não se prega mais. As pregações giram em torno de agradar os homens. Prostituição espiritual. E Cristo avisou que isso teria dentro da igreja. Está aqui, isso aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, meu irmão. Irmão, abre teus olhos. Abre os teus olhos. E olha o que está acontecendo dentro da igreja hoje. A igreja evangélica brasileira. Abre os olhos, olha. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios,
mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Verso 12, só para pegar o contexto. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizar? Os fariseus se escandalizam com a verdade, irmão. Aí ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe eles, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco, na cova. Então o que está acontecendo hoje na igreja? Cego guiando outro cego, e os dois caem no buraco. E é o que vai acontecer com essa geração, irmão. O que vai ter de multidão, que vai ter surpresa lá. Uma igreja ruída na prostituição espiritual, a idolatria de homens, idolatria de cantores. Tem pastorzinho aí, irmão, com calça, usando calça colada, calça jeans colada, o cabelinho arrepiado no gel, todo bonitinho, bichão, já viu? Já vi. E o povo está lá: oh, isso é um homem de Deus. Aí você vê o cara pregando, o cara só vai pregar sobre triunfalismo, não prega a palavra de Deus. Mas é o que o povo tem comido, pão estragado. Mas vamos lá. E o povo da igreja também, irmão, está mergulhado em prostituição carnal, adultérios, irmão, dentro de igrejas, começando lá pelos obreiros, até o altar, até o pastor. Outro dia, eu já vi alguns casos aqui, até de pastor que eu cheguei a conhecer pessoalmente. Coisa que o pastor mais amava era a igreja dele, bem ali, mas para lá. Aí de repente o pastor foi embora, deixou a mulher, blá blá blá. O cara arruma outra mulher, meu irmão, deixa a mulher e vai embora. Conheci outro pastor lá no interior, que estava dirigindo uma igreja. De repente teve um caso com a irmã. Deixou meu amigo, de não ir para a casa dele, da gente conversar. Pegou a irmã, foi embora com a irmã casada também, foi embora e deixou a mulher com os filhos. Agora outro dia, um pastor amigo meu contou para mim a situação que aconteceu no ministério dele agora esses dias. A mulher de um determinado pastor, esses pastores que caem de paraquedas, por exemplo, que é homem de Deus, e eu não sei o que é que tem na cabeça desses pastores de igreja, que todo mundo que diz que é pastor: opa, vem para cá, meu irmão, suba aqui no altar. Não, tenha calma aí, meu filho. Aí o cara estava lá pregando, fazendo a obra de altíssima confiança. De repente um dia, a mulher dele chega para o pastor, presidente: pastor, eu não aguento mais. O que é que foi, minha filha? Olha, meu marido, pastor fulano de tal, está fazendo a obra em adultério e faz tempo. E o pastor o quê? Verdade. Chamou o pastor, conversou: verdade, pastor? Verdade. Disciplinou o pastor, lógico, é óbvio. Tinha que disciplinar, é ou não é? Disciplinou o pastor. Olha, o pastor fulano de tal está disciplinado, não poderá exercer mais os seus cargos, as suas funções ministeriais durante determinado tempo. Está disciplinado aí, até vamos ver Deus, Aí de repente, sabe o que é que o pastor faz? O pastor chega, o pastor disciplinado, rebelde, não aceitou a disciplina, chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero meus direitos. Eu quero os meus direitos. E o pastor disse: o quê, meu irmão? Você quer o quê? Eu quero o meu direito. Eu não sou pastor da igreja, eu não sou assalariado na igreja, eu não ganho dinheiro aqui, eu não tenho um salário. Então eu quero meus direitos. É um pilantra, um cafajeste, um imoral, um cara que não tem temor a Deus. Que se ele tivesse temor a Deus, ele ia aceitar a disciplina dele, caladinho, nem com o negócio de pedir direito à igreja, coisa nenhuma. Pastor ser disciplinado, a chegar ameaçando. Irmão, a prostituição também carnal nos púlpitos está cheia, porque a gente sabe de poucos casos. Pastores que estão em um determinado lugar, troca de mulher, muda para outro lugar, e ali ele abre uma igreja e pronto, vai tocando para frente. Que é isso, irmão? Que é isso? Eu não disse a vocês que esse livro revela as coisas que vão acontecer?
Ele está dizendo que aconteceria isso com uma parte da igreja. Tens aí, ele disse: olha, eu tenho contra ti poucas coisas, porque tu tens aí, né? Lá tem os que seguem a doutrina dos Balaão e dos Moabitas e dos Nicolaitas, as quais também eu aborreço. Eu quero lhe dizer, irmão, Jesus está mostrando de coisa que ia acontecer dentro da igreja, nós estamos vendo acontecer, e nós vamos fazer de conta que não estamos vendo nada? Nós vamos fazer de conta que não está nada, está acontecendo nada? Não tem nada acontecendo, está acontecendo sim. Nós não podemos nos calar, não podemos, irmãos, nos dar ao luxo de ficar de braço cruzado. Eu não posso ver a noiva do meu melhor amigo, que é Jesus Cristo, ser estuprada e ficar calado de braço cruzado. Eu não posso ver a noiva dele ser violentada e simplesmente ficar olhando. O Senhor está mostrando que dentro da igreja há um tempo difícil para a igreja, mas a igreja tem procurado ser fiel. Mas dentro da igreja fiel ainda existem pessoas inclinadas à idolatria, ainda existem pessoas se prostituindo. A igreja aqui é pequena, mas se fosse uma igreja grande eu poderia dizer: talvez, irmão, tenha gente aqui adulterando, talvez tenha marido aqui traindo a mulher, talvez tenha mulher aqui traindo o marido, talvez tenha gente aqui que vem para a igreja, mas ainda adora imagem de escultura. Você precisa se converter. Gente na igreja que continua levando o menino para a rezadeira. Gente na igreja que continua levando o menino para o benzedor. Você não sabe o que o benzedor diz. Você só vê o gásinho de... aquele gásinho de... hã? Como é o nome? Peão. Peão, né? O gásinho de peão. Ah? Rapaz, tu é crente, meu irmão. Tu tem que estar com o menino em rezadeira. Não tem que estar em menino em macumba, rapaz. Está colocando macumba em cima do teu filho, está entregando teu filho a Satanás e nem sabe disso. É por isso que tu não é liberto, é por isso que Cristo não habita na tua vida de verdade, porque tu está entregue às mãos de Satanás, porque Cristo não divide uma ovelha dele com mais ninguém, é dele e pronto. Jesus não adulou ninguém aqui não. Ele disse assim, ó, verso 16: se arrepende, pois quando não, em breve eu virei a ti contra eles, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Eita Jesus! Olha o que foi que Jesus disse aqui: se arrepende, porque senão em breve eu vou vir a ti, igreja de Pérgamo, e vou batalhar contra eles. Contra eles quem? Os desviados, né? Eu vou vir à igreja e batalhar contra o desviado com a palavra da minha boca. Mas eu quero lhe dizer, irmão, que Cristo já está batalhando contra esses desviados cada vez que esta palavra verdadeira é pregada. Jesus já está presente hoje no meio da igreja, batalhando contra os apóstatas com a espada que sai da boca dele. E Jesus manda se arrepender. E no final 17 ele diz, capítulo 17 ele diz: pelo amor de Deus, não deixe de congregar, que eu vou dar uma benção a cada um de vocês. É isso que ele diz aí no verso 17? Pelo amor de Deus, não deixe de congregar, venha para a campanha quarta-feira. É isso? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer ir para o céu, irmão? Amém? Pois então escute o que Deus está falando para as igrejas, que senão você vai para o inferno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção, que senão quando um dia você for dormir o sono da morte, e de repente você acordar lá no inferno, em tormento, não haverá mais jeito para você. Ao que vencer, porque é uma luta, né, irmão? É uma luta ou não é? É uma luta. É uma luta. Tem que perder amigo, tem que chatear a família, tem que aborrecer a própria vida da gente, tem que desagradar pessoas, tem que ser perseguido, tem que chorar, tem que gemer, tem que gritar, tem que clamar. É uma luta. Mas Jesus dá uma garantia aqui: quem vencer, eu darei de comer o maná escondido. Ei, esse maná escondido, irmão, ele simboliza aqui as bodas do Cordeiro. Esse maná escondido, ele simboliza o banquete lá no reino do céu. Oh glória! Quem vencer vai comer do banquete com Jesus Cristo. Amém? Quem vencer vai chegar aquele dia e vai dizer, vai olhar para a face de Jesus e vai dizer: valeu a pena. Quem vencer.
mas é preciso vencer. E para vencer é preciso lutar. De braço cruzado, meu filho, engolindo e aceitando tudo, você não vai vencer nada. Você tem que tomar posição, tem que usar a palavra que é a espada, tem que atacar, tem que defender. E ele diz que vai dar outra coisa também, uma pedra branca, e na pedra branca um nome escrito, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ei, Jesus está garantindo duas coisas aqui: poder comer do maná escondido, que faz alusão à ceia, às bodas do cordeiro, e uma pedra branca. E sabe o que representa a pedra branca na antiguidade? Quando eles faziam shows, algum tipo de show, algum tipo de espetáculo público, a pedra branca servia de ingresso. Aí eu fui pegar isso aqui lá na história, e já pai, essa pedra branca aqui, que mistério é esse, né? João sabia muito bem isso aqui, o que era, só que nós não sabemos, nós nunca usamos esse negócio de pedra branca, mas João sabia lá. Se Jesus dissesse aqui, a quem venceu lhe darei o bilhete, aí a gente ia entender, na nossa linguagem de hoje. Mas na linguagem dele lá, Jesus falar de bilhete também, dizia, o que é bilhete? Então Jesus usou a linguagem da época, ele disse, olha, quem venceu eu vou dar uma pedrinha branca. E a pedra branca, ele sabia que representava o ingresso, o passe de entrada para aqueles eventos públicos. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Quem vencer, eu vou dar a pedrinha branca, ou seja, o passe, né? O direito de entrada ao reino. Como se nós tivéssemos aqui uma fila bem grande, e vem passando aí tem lá um anjo, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar, é isso? Não estou dizendo que vai ser assim, vamos imaginar uma fila bem grande, aí lá vem todo mundo, aí o anjo vai entregando, opa, esse aqui, cadê o nome dele no livro da vida? Tá, pedrinha branca, passa, opa, o nome no livro da vida? Tá, pedrinha branca. Aí chega outro, livro da vida, não, isso aqui não está no livro da vida não. Então, ó, não tem pedrinha branca, não pode entrar. Sem a pedrinha branca não entra, irmão. E nessa pedrinha branca vai ter o teu nome. Quando você chegar na porta do céu, você vai mostrar essa pedrinha branca, ela vai ter o teu nome, para que você possa herdar o reino de Deus. Então, é uma luta que nós temos que travar para sermos fiéis. Eu dizia aqui outro dia que se converter é até fácil. Se converter não, entregar a vida a Jesus é até fácil, qualquer um pode fazer. Mas apenas os verdadeiros, a verdadeira noiva de Cristo, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, permanece até o fim.